se le da el papel de experto al consultante. ¿Cómo así? Yo puedo ser psicólogo, puedo haber estudiado 5 años de psicología, 2 años de maestría, tener un doctorado, 5 años más, y tengo un paciente al frente, un paciente que pueda tener 40 años de edad, por ejemplo. Hey, esa persona tiene 40 años de conocimiento de sí misma. Conoce cómo ve el mundo, conoce cuáles son sus problemas, conoce sus habilidades. Tú apenas lo acabas de conocer hace 10 minutos porque es la primera sesión. Y quieres pretender que tú conoces más de él que él mismo. No, el experto en la vida del paciente es el paciente. Por ende, desde esta posición narrativa, el paciente adquiere un papel de experto y tú vas como detrás. Por eso se considera una posición o una terapia, una forma de terapia respetuosa y bastante humilde en ese sentido. Tú serías como un acompañante para poder ampliar los relatos y mostrar puntos de vista diferentes con los cuales el consultante va a poder llegar a darse cuenta y llegar a descubrir a lo mejor formas diferentes para concebir eso que trae como problema e incluso desde perspectivas diferentes poder hallar más fácilmente una solución o no una solución, pero sí variar la conducta que está utilizando alrededor del problema hacia una conducta un poco más funcional y menos traumática. White y Epstein dicen que es muy utilizada y muy rica esta terapia narrativa, sobre todo para trabajar con traumas, porque el trauma no es la situación, es como nosotros vivimos o revivimos esa situación de acuerdo al relato o a la narrativa que tengamos de esta. Y si podemos ver puntos de vista, encontrar relatos secundarios diferentes, formas diferentes de concebir, de darle significado a las situaciones traumáticas, de alguna forma ese trauma va a irse deshaciendo o va a perder el peso emocional, que es lo que más le está causando sufrimiento al consultante. Otro aspecto principal de la terapia narrativa es una de las técnicas y es la externalización, muy conocida, o la utilización del lenguaje externalizador. Esto se basa en una premisa que dice que el problema es el problema y la persona es la persona. Es decir, el problema no es la persona. El problema es una entidad diferente a la persona. Por ejemplo, una persona puede llegar a consulta y decir, sí doctor, yo estoy aquí porque soy alcohólico. El terapeuta, a través del uso del lenguaje externalizador, intentará sacar el problema de la persona por medio de un giro lingüístico. Y puede decir algo así como, ok, entonces usted está aquí porque usted tiene problemas con el alcohol. Parece un eufemismo, pero terapéuticamente es un giro grandísimo, sacar el problema de la persona. Usted, la persona, tiene problemas con el alcohol. El problema son dos cosas diferentes. Y esto le puede ayudar tanto al terapeuta como al consultante a tener una mayor perspectiva para comprender el problema, a través de preguntas como, por ejemplo, y cuénteme, ¿en qué momentos ese problema con el alcohol es más difícil de manejar? ¿Cómo así? ¿En qué momentos? Sí, ¿en qué ocasiones? ¿Qué sucede para que ese problema con el alcohol se acentúe? No, por ejemplo, cuando yo discuto en mi casa con mi señora esposa, eso como que me altera y en ese momento me dan unas ganas de tomar impresionantes y no quiero estar en mi casa y salgo a la cantina a beber. Entonces el terapeuta puede hacer una retroalimentación externalizadora como, ok, entonces usted me está diciendo que en ocasiones, es decir, no siempre, que en ocasiones, cuando usted discute en su hogar, ese problema con el alcohol se acrecenta. Y así comenzamos a utilizar un lenguaje externalizador para que la persona no se siente identificada con el problema y pueda combatir el problema. La distancia que se crea entre la persona y el problema le permite tanto al terapeuta como al consultante tener una mayor distancia, una mayor perspectiva y poder comprender el problema de forma diferente. Entonces, terapia narrativa, utilización del lenguaje
Las realidades son construidas, no son estáticas. El terapeuta toma un papel no directivo y es el paciente o el consultante quien va a ser el experto y quien va a llevar prácticamente la guía. La utilización del lenguaje es como una conversación. La terapia se hace como una conversación en el cual la empatía por parte del terapeuta y ese vínculo terapéutico es muy necesario de construir para que exista la confianza por parte del consultante y la apertura. Y de esa manera, por medio de las preguntas y las intervenciones, poder ampliar el relato, que ya no sea un relato saturado por el problema, como dicen White y Epstein, que no sea ese relato dominante, esa forma dominante de relatar traumática, sino comenzar a buscar relatos secundarios y alternativos que puedan ser más funcionales y menos traumáticos, en este caso para el consultante. Esto es un pequeño esbozo de la terapia narrativa. Tengan muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video tutorial. Hasta luego. Vamos continuar com a introdução aqui, tá? Eu vou deixar minha perna aqui embaixo agora, que eu tô passando aqui, tá aparecendo, tá? Então, olha só. Então, esse quadro aí, né? Esse quadro que eu vou sempre colocar aí para a moçada aí dar uma olhada, né? Porque isso aqui é a pesquisa feita antes, né? É um trabalho que eu faço antes, tá? Vê bem, está escrito aí, subjetividade, não essenciais, não fixas, como eu falei, não tem subjetividade fixa, nós não trazemos nada, nós somos construídos, sabe? Não tem nada. Esse negócio de dizer assim, o Neymar, então todo mundo vai ser igual, então? Então, e as pessoas que são gênios aí, o Neymar no futebol, o Cartola, né? O Pixinguinha, o Cazuza, né? E por que eles foram, porque eles foram isso aí, né? Por que existiam essas pessoas, não é? Se a linguagem, o interacionismo, todo mundo faz, mas aí é que está, como cada um absorve isso, não é? Só para exemplificar, que eu sempre falo nisso, né? O caso do Cartola. O Cartola era garoto, tá lá no Morro da Mangueira, né? Tá no Morro da Mangueira, mas o Cartola, ali no Morro da Mangueira existia uma escola já, daqueles poetas já, ali do morro, pessoas que sabiam tocar instrumentos, né? Então, desde garoto, ele se interessou por aquilo. Olha aí como você vai se construindo, né? E os outros também. Tá certo, outros interessaram também. Mas, e por que o Cartola? Aí é que tá, como ele absorveu aquilo. É aí que tá, né? É como absorveu aquilo. Certo? É a mesma coisa. Tem duas histórias que eu já falei, mas eu vou repetir aqui. A história do Freud, a história do Moreno. O Freud era de uma família judia, que o judeu tem isso, né? O judeu tem essa coisa do messianismo, né? Aquele que vem, quando tem vários filhos, um que vai ser o Messias, aquele que vai levar a família adiante, né? Então, o que acontece? A criança absorve aquilo desde pequeno, a criança absorve aquela coisa. O Cartola também foi isso, o pai dele ficava falando lá para ele, meu filho, tal, como é bonito, tal, poxa, que seria você ser um poeta, não sei o que, tal, então, sabe? Então, a mesma coisa do Freud. O Freud, a mãe dele foi dizendo, olha, esse aqui foi enviado, então desde criança, ele foi, o Freud, ele foi criado para ser aquele que iria ser o Messias da família. Então ele tinha um quarto separado para ele, até a comida dele era diferente, os livros dele eram diferentes, estudos, as escolas, tudo diferente. A mesma coisa do Moreno. O Moreno também é a mesma coisa, não é? A mesma coisa.
Também o arte também é a mesma coisa. Então esses caras não estão aí à toa, não. Isso aí é até uma construção, e tem a questão da absorção inconsciente da criança por aquilo, sabe? A criança absorve aquele desejo da mãe, né? Aquele desejo da mãe, aquele desejo do pai. Ela absorve aquilo para ela. Então aquilo faz, sabe? Aí ela aquilo não é uma coisa consciente. Ela vai entrar naquele jogo, né? Naquele jogo psicológico da mãe ou de quem quer que seja, e vai, sabe? E vai se reproduzir através daquilo, né? Isso é que vai formando as nossas histórias, né? Desde cedo, né? E aquelas relações sociais, tanto as palavras, né? Que é a linguagem que vão construindo, e as relações sociais, ou seja, o interacionismo. Quem é que disse aquela palavra? Como foi dita aquela palavra? Como é que foi feito aquele interacionismo social, certo? Então, essa aqui é a base do construtivismo, que é a base da nossa terapia narrativa. Então, como eu já falei, né, o construtivismo ela tem uma base na teoria de aprendizagem do Vygotsky, o interacionismo, né, interacionismo social do Vygotsky, né? Do Vygotsky foi um psicólogo, né? Um psicólogo russo, morreu cedo, né? Então o Vygotsky, ele aprendeu toda aquela psicologia do Piaget, né? Do Piaget, que Piaget ele é construtivista, mas através de estruturas mentais. É diferente, né? Então tudo através do amadurecimento das estruturas mentais. Mas aí o Vygotsky, ele foi criado naquele ambiente marxista, comunista, né? Que o que vale são onde as relações sociais são muito importantes, né? As relações de produção, as relações de estrutura, infraestrutura. Então ele foi criado naquilo. Então ele viu que aquilo é que fazia a cabeça das crianças, né? Aquilo é que vai formando, né? O interacionismo social é que vai formando, né? É que vai formando a nossa subjetividade. Como é que a gente se comporta, como é que as pessoas se comportam com a gente, como são essas relações de poder, essas relações de palavras, né? Quem diz, quem não diz, né? Então, Vygotsky, né? E ele criou um termo muito utilizado em todo o mundo, que é o que é o ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Ou seja, tem que existir um mediador. A palavra é um mediador entre a criança que não sabe aquilo e uma pessoa que domina o conhecimento. Então essa pessoa é que vai passar o novo conhecimento. É a chamada escada, a escada de Vygotsky, né? A escada é o andaime, chama de andaime, né? Processo de andaime. Então você vai galgando através de um mediador. E esse mediador aqui na terapia narrativa é o psicólogo, é o terapeuta, né? E a relação é muito diferente daquela relação, a relação de autoridade, de saber que existe nas outras terapias. Aqui é uma atitude de facilitador, de colaborador. Não existe o doutor, não existe a autoridade para dizer, tá? É diferente. Isso aí também é uma coisa que tem que ser trabalhada, tá?